Olá, seres humanos do YouTube. Meu nome é Roberta, sou arte educadora e venho aqui com mais uma aula aí para vocês de conteúdo de ensino fundamental e médio aí, que é todo o meu planejamento anual que eu tô liberando aqui. Porém, aos pouquinhos, porque vocês vão ver que vai dar vídeo pra caramba. A gente tá ainda tratando do primeiro bimestre, mais especificamente agora do terceiro ano do ensino médio. Então, primeiro bimestre, terceiro ano do ensino médio, a gente vai ver neoclassicismo. Lembrando que ensino médio é mais voltado para arte contemporânea e revisão de conteúdos que sejam bem relevantes aí para vestibular. Então é o caso aí do neoclassicismo ser, em partes, também o primeiro tema do terceiro ano do ensino médio, para iniciar. Então, neoclassicismo, o novo clássico. Vamos lembrar que a origem já ficou clara, né? Novo clássico. Vamos lembrar o que é clássico? A antiguidade clássica é conhecida pela cultura greco-romana, tá? A antiga Grécia e a antiga Roma, porque elas constituem essa base comum, né, da cultura ocidental, ou pelo menos acabaram constituindo por conta dos nossos valores aí serem predominantemente europeus, né? E aqui a gente tem uma obra que não é grega, observem essa obra, que olhando a estátua a gente acha, a gente sente que é aí uma releitura grega, talvez romana, uma deusa, nada disso. É a escultura em mármore Bailarina, de Antônio Canova, e foi feita aí entre 1809 e 1822. Olha só que interessante, né? A gente, pelas características da obra, a gente ia acabar já reconstituindo essa ideia de antiguidade clássica. É importante lembrar que quando se fala em antiguidade clássica, estamos falando de Grécia e Roma, tá? Isso, claro, no Ocidente. O que aconteceu, né? Como surgiu o neoclassicismo? A gente estava aí no período barroco, né? Vamos lembrar que os valores culturais barrocos são predominantemente religiosos e o pensamento iluminista já existe e vem ganhando forma aí desde o Renascimento. Então, esse racionalismo, esse pensamento iluminista que é pautado no racionalismo, rechaça valores culturais baseados na religião católica. E esse grande desejo por mudanças contra esses valores culturais do barroco e também do rococó, que não vamos entrar muito, mas ele é uma herança barroca, mas mais voltada para o cotidiano da realeza, o que acontece é que emergem dois movimentos artísticos muito próximos um do outro, que é o neoclassicismo e o romantismo. Então a gente vai observar que tem características de um influenciando no outro e vice-versa em alguns momentos, principalmente no que se refere ao romantismo voltado para o nacionalismo, por exemplo, obras como... Ai meu Deus, eu esqueci o nome da obra e está na ponta da língua, aquela obra que representa a Revolução Francesa, Liberdade Guiando o Povo, meu Deus. Se vocês observarem Liberdade Guiando o Povo, ela esteticamente remonta o neoclassicismo, principalmente naquela figura feminina à frente do povo, mas é uma obra romântica porque está aí idealizando um momento histórico da França. Então a gente vai ver algumas misturas dos dois. Os temas mais representados nessa época, a gente está falando aí de final do século XVIII e início do século XIX, eram religiosos, a gente está falando de barroco. E a partir do início do século XIX, os artistas começaram a assumir posturas mais rebeldes, independentes, e se esperar em temas que estavam fora do cotidiano, né, das representações daquela época, temas mais profanos. Lembrando que profano, pecado, não necessariamente, ok? Quando um tema é não religioso em uma sociedade religiosa, ele se torna automaticamente profano. Então, não estamos falando tanto de pecado, porém, para iniciar aí o terceiro ano do ensino médio no neoclassicismo, nada melhor do que a grande Odalisca de André. Essa obra é magnífica, né? Porque ela mostra aí o quanto essa mulher, ao mesmo tempo, ela tá nua, mas ela não tá nem um pouco constrangida com isso. Aonde a gente via esse tipo de aspecto, né? Físico ou emocional, né? Esse rosto sóbrio, frente à própria nudez, a gente via aí na antiguidade clássica, olha só, nas estátuas gregas, né? E aí, aqui tem um panorama geral de tudo que o André tentou passar através dessa obra,
né, que é muito rebelde para a época, a gente está falando aqui de 1814, que é, por exemplo, essa feição dela, né, essa feição de ela não se importa que ela tá nua, ela está distante desse estágio de nudez, né, um olhar superior, né, algo que também remonta bastante à antiguidade clássica. Essas costas gigantes, alongadas demais, é mentiroso, não existe como fazer essa pose, ficar exatamente nessa posição, ela é uma obra bem idealizada, né? E essas costas alongadíssimas criam esse contorno agradável, mas se a gente for parar para pensar, é um pouco irreal, né? Aqui a gente tem essa posição da perna, que parece indolente, parece que está confortável, né? Não sei se está confortável, se dói, mas ela demonstra que está tudo bem, que está, né, representada com indolência. E logo no cantinho ali ao lado um incenso, que é para dar aquele ar mais romântico, mais exótico, afinal estamos falando de uma grande odalisca. Porém, representada aí aos moldes, né, da beleza greco-romana e renascentista. Bom, vamos lá, vamos para a nossa segunda obra, que é A Morte de Sócrates. Lembrando que eles tinham no neoclassicismo esse interesse muito grande em criar clarezas narrativas através de suas obras, né, que sejam também historicamente ricas através de sua própria maneira de contar essas histórias. E aqui a gente tem essa obra, A Morte de Sócrates, de Jacques Louis David, também, né, de David, de 1787, lembrando que David é um dos principais, dos grandes artistas aí do período neoclássico. E essa obra trata aí da condenação de Sócrates à morte, pois ele foi condenado aí por suas ideias transgressoras na época, que poderia corromper a juventude ateniense. Ele foi condenado à morte. Tem um review muito interessante dessa obra em um canal chamado The Nerdwriter, porém o canal ele é todinho em inglês, mas eu vou deixar o link aí para vocês verem. Então, Sócrates está no centro da imagem, vestido de branco, né? Afinal, ele é o centro de toda a obra. E ele está ali no lugar mais iluminado de toda a obra, que é bem escura de maneira geral. Ali a mão, vocês veem que ele está prestes a pegar, né, essa taça com a cicuta, que é o veneno destinado para esse condenamento, essa condenação à morte, né? Aqui ao lado nós temos os seus discípulos completamente transtornados, tentando convencê-lo de não fazer o que ele está prestes a fazer, né? Que é tudo bem aceitar essa condenação. E ele está naquele momento em que ele diz que, na verdade, a morte do corpo nunca vai, né, fazer com que as ideias não permaneçam. As ideias permanecerão vivas, né? Apesar de Sócrates ir, os discípulos continuarão, né, a repassar aí as suas ideias. E aqui do lado, no canto, aliás, desculpa, o homem que foi ordenado dar a sentença, tal. E no cantinho a gente tem esse homem, quem poderia ser, né? Para todo mundo que já estuda filosofia, principalmente no ensino médio eles já estão estudando filosofia, eles podem já chutar que seria Platão, porque Platão foi um discípulo de Sócrates e eles estariam certos. Esse homem, ele é Platão. Mas por que Platão está idoso na obra se ele era jovem quando perdeu seu mestre Sócrates? Né? Por que ele está velho aqui? Se a gente observar a posição dos personagens e como tudo acontece, esse homem pensativo, triste, sentado ali no canto à esquerda, e a gente criar aí, né, uma linha, a gente vai reparar que parece que tudo isso está saindo da cabeça dele, né? Todos esses acontecimentos. E uma maneira de Davi representar a morte de Sócrates foi assim mesmo, tratando-a como uma lembrança de Platão, já idoso, né? Lembrando-se aí de quando perdeu seu mestre Sócrates. Então a obra toda se trata de uma lembrança de Platão. E você fica o tempo inteiro se perguntando quem é quem na obra, por que Platão está idoso, né? Em algumas outras leituras são determinados todos os outros discípulos, tem Crato também, né? E aí chega-se finalmente, de que a obra se trata de uma lembrança de Platão. Interessantíssimo, né?
Então, essa clareza narrativa é a principal característica da pintura neoclássica. Uau! E aí nós temos aí o Juramento dos Horácios, né? Que é uma outra obra também que denota essa clareza, essa busca pela clareza narrativa que os pintores neoclássicos tinham, tá? Se a gente observar até essa clareza narrativa cheia de reviravoltas, essa coisa é emocionante até, né, da gente descobrir, também pode ter um quê, né, de romantismo, né, idealização de uma cena envolvida. Essa obra aqui, o Juramento dos Horácios, também de Davi, ela tem muitas, tem muita história, mas também tem muitas referências e características interessantes para a gente refletir. Como, por exemplo, né, vamos olhar aí o primeiro esboço, aliás, desculpem, né, o esboço não vai aparecer agora. Essa foi a primeira obra de Davi. Ela enfatiza bastante a pose dos guerreiros, a arquitetura romana, o sofrimento dessas mulheres logo do lado. Esse foi o primeiro esboço dessa obra, tá? Olhem que tem muito mais detalhes lá atrás. Esses detalhes na original foram removidos exatamente para destacar as figuras centrais da obra. E assim, a história do Juramento dos Horácios, ela se pauta no seguinte. Roma estava, né, em guerra com uma outra cidade, não vou me lembrar agora exatamente o que aconteceu. E os Horácios, eles foram 3 irmãos que, ao invés de fazer uma guerra gigantesca contra essas outras pessoas, né, eles sabiam que ia ter muitas baixas, então eles escolheram três irmãos de cada país para lutarem entre si. E aí, esses são os 3 Horácios, que são os 3 representantes de Roma. Então aqui a gente observa o pai deles segurando as 3 espadas, nas quais eles se estendem bem retos, né, bem decididos, enquanto as mulheres ali curvilíneas e sofrendo ao lado, porque já sabem aí que os próximos eventos serão terríveis, né? Então aqui o esboço para mostrar um pouquinho das linhas de construção para vocês, os homens estabelecidos com linhas retas, tá? Todos na mesma altura, retas, fortes, quebradas, enquanto as mulheres estão a um nível mais baixo, curvilíneas, até o braço caído denota o sofrimento dessas mulheres com a criança ali à direita. Toda a perspectiva dessa obra, então aqui eu vou pedir para vocês olharem para o chão, olharem aí a perspectiva dos azulejos do chão. Elas acabam apontando para o centro da espada, onde a mão segura essa espada, porque a batalha, o juramento sobre a espada, o patriotismo dos Horácios é o foco dessa obra, tá? E aqui a gente tem um filminho que explica toda essa antiga história romana, né, que eu me enrolei um pouco aqui para contar. Tá disponível nesse link aqui do YouTube. Mas eu tenho anexado no meu arquivo, aí vocês veem o que acham melhor na hora. Não vou mostrar o vídeo inteiro, tá? Mas é importante que vocês acessem, distribuição Sinat. Que a história é muito boa. No século VII a.C., Roma e Alba Longa disputavam o domínio da Itália Central. Mas sabiam que se lutassem entre elas, se debilitariam mutuamente e correriam o risco de serem dominadas por alguma outra cidade. Concordaram que, para evitar esse perigo, lutariam 3 irmãos por cada bando. Os Horácios por Roma e os Curiáceos por Alba Longa. O único sobrevivente foi o menor dos Horácios. Roma havia vencido. Essa é a parte heróica, mas também tem a parte trágica. Camila, a irmã dos Horácios, estava noiva de um dos Curiáceos que morreram no combate. Quando soube da notícia, começou a chorar desesperadamente. Ao ver isso, um dos irmãos desembainhou a espada e a matou. Era inadmissível que chorasse pela morte de um inimigo de Roma. No julgamento por fratricídio, o pai defendeu seu filho, dizendo que antes estava Roma, a felicidade pessoal. A cidade acabou aclamando o jovem guerreiro. E aqui explica um pouquinho sobre a obra, que são coisas que eu já falei. Essa é a história que inspirou... Tem a questão da tríade, né, de 3 irmãos, 3 arcos de coluna, 3 mulheres, 3 espadas. Então são algumas características que esse vídeo também acaba denotando sobre a obra, o Juramento dos Horácios. Que teve uma primeira opção, né, uma primeira
ideia de atividade, que seria criar uma obra inspirada pela antiga lenda romana de Rômulo e Remo. Então, como a gente viu aí a morte de Sócrates, aí nós vimos também o juramento dos Horácios, nada mais justo do que eles buscarem o que seria essa lenda de Rômulo e Remo e realizarem a sua obra inspirada por essa lenda. Aí o professor pode optar por mostrar ou não, né, contar ou não a lenda, pedir para que eles pesquisem ou não a lenda, ou se não, mostrar um vídeo sobre a lenda, e aqui no próximo slide eu tenho um vídeo. O vídeo do slide eu cortei o trecho em que aparece a lenda de Rômulo e Remo, porém o link do YouTube é o vídeo inteiro sobre o Império Romano. Então a história de Rômulo e Remo começa mais ou menos ali a 1 minuto e meio do vídeo, disponível pelo link do YouTube. O que eu tenho aqui já está recortado, tá bom? Rômulo e Remo. Enfim, é uma animação. Roma nasceu às margens do rio Tigre por volta de 750 Mas a.C. Rômulo e Remo foram os irmãos criados por uma loba, que no final um deles deu origem à cidade, né, ao Império Romano, assim. Na Itália, para se resgatar bastante sobre a tradição clássica, a grande influência foi que aconteceram essas escavações aí no século, acho que no século XVII, né, essas escavações arqueológicas em que descobriram aí Pompeia e Herculano abaixo das cinzas, né? Essas cidades ficaram soterradas por muito tempo, aliás, meados do século XVIII, desculpa, eu antecipei a escavação. Eles já sabiam que as cidades estavam lá, né, desde 79 depois de Cristo, tinha registros escritos, históricos sobre a existência dessas cidades romanas, mas não tinha tecnologia para escavar essas cidades, né? Aí, meados do século XVIII, começaram essas escavações e até descobriram aí seres humanos fossilizados, né? Vamos lembrar que Pompeia, ela foi atingida por uma... aliás, Pompeia e Herculano foram atingidas por uma erupção vulcânica, né, do Vesúvio. Então, aquela fumaça quente, ela é tão quente que ela petrificava, solidificava tudo que tocava. E isso aconteceu com pessoas também, né? E aí temos aí esse grande espaço no qual até os corpos das pessoas que sofreram essa erupção vulcânica foram conservados, porque eles se fossilizaram, né? Quando escavaram essas cidades, acabaram descobrindo aí muitas pinturas que foram extremamente conservadas durante esse tempo, então muitos afrescos, muitas pinturas nas paredes, as cores, como era, né, a arte nessas cidades. Muito da arte e da cultura romana foi resgatada com essas escavações arqueológicas em Pompeia e Herculano. Inclusive tem um filme bem ruim chamado Pompeia, com o ator que fez Jon Snow do Game of Thrones, mas o filme é bem ruim. Na verdade, ele tem uma ação muito boa, tem romance, mas é um filme, um blockbuster, assim. A arquitetura neoclássica, né, ela é, assim, predominante na Europa e, inclusive, também nos Estados Unidos. A arquitetura neoclássica foi um boom, né, em que diversos dos projetos, dos lugares que a gente quer visitar quando viaja por aí, os maiores pontos turísticos, eles são neoclássicos, né? E aí fala aqui um pouquinho que o neoclassicismo, ele recupera, ele adapta características clássicas. Então a gente vai ver aí coluna grega, a gente vai ver frontão. Para quem não lembra o que é frontão, é esse triangulão aqui bonitão. A gente vai ver os frisos, a gente vai ver os baixos relevos, né? Frisos, baixos relevos, os arcos românicos clássicos, né? Entre diversas outras características. E uma coisa interessante é que a arquitetura neoclássica, ela se foca bastante em alguns aspectos clássicos da Grécia helenística ou de Roma, tá? A Grécia, o período helenístico foi o último período da Grécia, em que as obras eram muito mais rigorosas, muito mais cheias de detalhes e até de emoções, né? E foi
daí que as maiores cópias romanas vieram, então é mais inspirado até no período tardio da Grécia e em Roma, né? Aqui a gente tem 2 exemplos, tá? Edifício do Panteão Romano, os antigos Arcos do Triunfo eram inspirações frequentes nas construções do período, resultando no Panteão e no Arco do Triunfo de Paris. Aqui mais alguns lugares que têm um referencial clássico e foram construídos durante o período neoclássico, que é o Museu Britânico, a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, e o Capitólio dos Estados Unidos, fundado em meados de 1800. Né? E aqui, por fim, uma atividade, né, voltada para a arquitetura, que seria, assim como os arquitetos que projetaram edifícios neoclássicos, inspire-se na arquitetura greco-romana para criar o seu projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico pode ser em forma de um desenho, pode ser em forma de uma pintura, pode ser uma maquete, né, pode ser feito dentro de uma caixa. Aí fica a critério ou do professor elucidar para os alunos de que eles podem trabalhar de inúmeras maneiras. Aí fica a cargo de vocês, meus queridos amigos, ou não, né? E é isso, concluímos ali esse momento neoclassicismo, né? E na próxima aula já de segundo bimestre, então o primeiro bimestre é todo voltado para neoclassicismo no 3º ano do ensino médio, a próxima aula de 3º ano do ensino médio estará voltada para o realismo, o impressionismo e o expressionismo. Lembrando que o realismo ele pode entrar sim no final do primeiro bimestre, caso, né, conclua-se o neoclássico, sem regras, mas aqui eu acabei estabelecendo esse parâmetro para vocês. Os slides usados nessa aula estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por chegar até aqui e tchau, tchau!